prazeroso estar aqui com vocês de novo. Agradeço demais de coração a Leila e ao Amilson pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma grande alegria que a gente retorna aqui. Se não me engano, nossa primeira fala foi sobre é, o perdão, né? Que nós falamos aí sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, é o sacrifício mais agradável a Deus. E aí a Leila me desafiou a fazer então um tema que está lá no livro, né, que recomendamos a todos para a leitura, Jesus e a Atualidade, né, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco, e é o último capítulo do livro, capítulo 20, Jesus e Inimigos. Então nossa fala de hoje vai ser inspirada nesse último capítulo, e que a gente possa, nesse momento, receber as bênçãos do alto e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Antes de mais nada, nosso abraço fraterno aqui de Rio Paranaíba, nas Minas Gerais, a todos nós aí, todos vocês de Macaé, em especial João Batista, o Grupo Espírita João Batista. Então, meus amigos, a gente vê que o tema é um tema que nos desafia. Por que nos desafia? Porque lidar com os inimigos ainda para nós hoje é algo como se fosse uma barreira a ser transposta, um muro a ser vencido, uma montanha a ser colocada à parte pelo nosso trânsito na Terra. Por que esta barreira enorme que aparece? E aí entra a abordagem psicológica de Joana. Mas antes de entrar nessa abordagem psicológica, gostaríamos de colocar o que Jesus nos fala a respeito disso. Temos algumas passagens nos evangelhos, mas especificamente no Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 5 do Sermão do Monte, entre os versículos 43 e 45, nós vamos ter o que ele diz. Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amarei os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Puxando então essa fala do Mestre, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, né, e a madrugada também, falando só sobre esses versículos, que são de uma profundidade enorme. Ele, como sendo o psicoterapeuta maior que já passou pela humanidade, ia no imo de nossos corações e de nossas almas, para dizer o que realmente importava para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Ele não estava preocupado com as aparências, não estava preocupado com o nível de riqueza material de uns ou de outros, muito menos em relação a sectarismo de quaisquer naturezas. E hoje, ainda hoje, há mais de 2000 anos após sua vinda, nós vemos esses mesmos entraves sociais, essas mesmas dificuldades que encontrávamos naquela época, hoje ainda encontramos entre nós. Não precisamos de ir longe. Podemos ir para a nossa própria agremiação espírita, ou, melhor ainda, para dentro de nosso lar. Quando nós encontramos ali rivalidades, quando nós encontramos dificuldades de entendimento, conflitos de interesses dos mais diversas formas. E essas coisas que aparecem como desafios para a nossa vivência trazem para nós uma pergunta crucial: como devo amar a esses que estão ao meu lado e que muitas vezes trazem para mim uma certa divergência, uma certa diferença de opinião, um ponto de vista um pouco desviado do meu? O que devo fazer? Essas diferenças, meus amigos, é claro, sabemos bem que são até muito e devidamente saudáveis para todos nós. Imaginemos agora como é que seria o mundo se todos fossem iguais a mim, iguais a cada um de nós.
seria, no mínimo, muito chato. E como somos diferentes uns dos outros, e melhor, somos únicos, o que devemos fazer é, infelizmente ou felizmente, enfrentar essa realidade com otimismo. E por isso Jesus veio trazer essa proposição que casava contrariamente àquilo que era ensinado àquela época. O que Jesus propunha era algo extremamente inovador. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que esta fala de Jesus é única dentre todo o conhecimento da antiguidade. Quando ele propõe, então, amar os inimigos, é algo que não somente confronta o idealismo de sua época, mas de toda a eternidade do ser. Portanto, hoje ainda precisamos de enfrentar ou encarar esse tema com muita seriedade. O que Jesus queria dizer? Quando ele coloca a primeira frase, aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo, ele está contextualizando o que tínhamos de conhecimento na época dele, o que a sociedade havia apresentado até então como sendo um modelo de comportamento. E vamos nos perguntar, será que esse modelo de comportamento mudou muito de lá para cá? Será que este modelo ainda já foi desmoronado, melhor dizendo? Será que ele caiu por terra? Hoje vemos mais do que nunca estas e outras tantas versões desse modelo presentes no nosso dia a dia, dentro de casa, na agremiação espírita, na vizinhança, nas redes sociais. Em todos os matizes da sociedade, nas instituições públicas ou privadas, não importa, para todo lado vemos os conflitos de interesse. E nesses conflitos começamos a guerrear, começamos a confrontar. Não aceitamos de forma alguma concordância de pareceres, de formas de vista. Por que ainda fazemos isso? Porque estamos ainda no mesmo aprendizado dos homens da época de Jesus. Nós amamos aqueles que consideramos como os nossos próximos e odiamos aos nossos inimigos. Por que odiamos? Porque eles são diferentes de nós, eles não pensam como nós, eles não estão nos dando apoio. E por que esse problema de nos dar apoio é tão forte em nós? Aí entra Joana de Ângeles, trazendo na sua primeira fala, dentro do capítulo 20, exatamente a explicação. O ser humano, por ser um ser gregário, por estabelecer-se dentro da lei de sociedade, ele necessita de convivência. E viver com significa, muitas vezes, estarmos, de alguma forma, suprindo-nos com o bem-estar da convivência. Só que, infelizmente, nós ainda direcionamos a nossa forma de ver o bem-estar somente com aqueles que estão concordando conosco. Então, se o mundo fosse feito de vaquinhas de presépio sempre fazendo sim com a cabeça, seria ótimo para nós. Mas, infelizmente, não é assim. Nós temos outros tipos de comportamento que não casam com o nosso. E o que a gente faz para fugir desses comportamentos? Para fugir deles, diz-nos Joana, nós encontramos diversos motivos, diversas condições para que a gente se segregue, para que a gente se isole desses comportamentos diferentes dos nossos. Se nós encontramos um grupo que está próximo de nós formamos com ele uma agremiação, nós formamos um clube, por exemplo, um clube de lazer, de recreações, e nos fechamos neste clube. Se nós temos um conjunto de pessoas que trabalham conosco e que são afins, nós fechamos na famosa panelinha, seja no trabalho, seja no lazer de um esporte, seja no que for, as panelinhas começam a aparecer. E o que não dizer de nossas casas espíritas, então? É claro que lá no Grupo Espírita João Batista de Macaé, nós não temos essa situação. Mas aqui em Rio Paranaíba, a gente já presenciou coisas do tipo que ainda assolam a nossa facilidade para conviver. Dificilmente a gente consegue viver bem, porque existem às vezes as pessoas que diferem
e as outras que são agregadas. Enfim, nessa situação, meus amigos, Jesus nos coloca a única proposição que poderia solucionar. Eu, porém, vos digo. Aí ele já coloca de frente um combate ao que nós aprendemos na sociedade em que vivemos, ainda egoísta. Ele diz para nós: amai os vossos inimigos. Bum! Cai como uma bomba na nossa cabeça. Este amor aos inimigos é dificilmente entendido ainda por nós. Porque precisamos de passar por um caminho duro, difícil, árduo, pedregoso. E esse caminho está associado às nossas tendências naturais. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 887, traz exatamente essa condição que hoje temos enfrentado. Pergunta a ele assim: Jesus também disse: amai os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não seria proveniente de uma falta de simpatia entre os espíritos? Olha o que Kardec pergunta. Então ele está analisando exatamente isso que acabamos de fazer de uma forma atualizada. Será que nossos inimigos do dia a dia não são porque nós não temos simpatia? Nós temos falta de afinidade? Será que isso não seria contrário ao que Jesus pede? Como é que a gente poderia entender as duas situações? Jesus pede amar os inimigos, mas nós não temos essas tendências naturais? O que poderíamos entender dessa situação? Aí vem os espíritos responder. Eles respondem assim: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Aí eles aliviam para nós. Fala assim: ó, gente, fiquem tranquilos. Não é por aí que vocês estão pensando. Não é o amor terno e apaixonado, aquele amor de dar braços, beijos, dizer eu te amo, assim, para todos os lados. Não, não é por aí. Porque a inimizade, já diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, vem trazer para nós exatamente isso, que não podemos ter para com os inimigos os mesmos laços afetivos, os mesmos movimentos de ternura para com os amigos. Mas então o que seria esse amor? Não foi isso que Jesus entendeu de dizer, seguem os Espíritos. Eles dizem assim: amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim se procede se torna superior aos seus inimigos. Ao passo que aquele que se coloca abaixo procura a vingança a qualquer custo. Então, quando a gente provoca em nós um movimento de perdoar, um movimento de trazer agora uma retribuição do mal que sofremos com um bem que realizamos, estamos indo em direção ao conceito de amar os inimigos. Ótimo! Então, o que Jesus nos propõe, meus amigos, não é um caminho radical, em que agora precisamos de tirar todas as nossas dificuldades de afeição e amar incondicionalmente. Isso seria o ideal. Mas, nas nossas condições evolutivas, temos que dar um passo de cada vez. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender que, apesar de tudo que sofremos desses inimigos, vamos ter para com eles um movimento de mínimo de afeição. O mínimo de afeição é perdoar e retribuir o mal com o bem. Se a gente conseguir fazer isso, nós já vamos estar indo um largo passo em direção a amar os inimigos. Qual é o desafio? Quando a gente vê exatamente o que significa as duas coisas, perdoar. Perdoar nós já falamos na última fala nossa, na primeira fala que tivemos com vocês, sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Esse nós não vamos entrar hoje tanto no mérito, mas o outro aspecto, que é retribuir o mal com o bem. Esse é duro na queda. Porque para nós, quando sofremos um mal, é a tendência natural nossa revidar, ou, no mínimo, proteger-se deste mal. Instintivamente,
pelo meu aspecto de querer sobreviver diante de qualquer ameaça. Meu instinto de sobrevivência fala para mim: olha, Cassiano, tem ali uma ameaça. Você pode ter duas alternativas. Ou você enfrenta essa ameaça revidando, ou você foge. Nenhuma das duas alternativas instintivas diz para nós: amemos a ameaça. Olha só que Jesus propõe. Jesus fala para nós então que devemos sair do nosso instinto natural, tanto no enfrentar quanto no fugir. Devemos agora fazer um movimento diferente, uma terceira via para esta ameaça que aparece. E essa terceira via é de entendimento com a ameaça. E necessariamente, quando eu procuro entender-me com um inimigo, eu preciso de conviver com ele. Aí que dói, meus amigos. Porque o retribuir o mal com o bem me leva a um entendimento, que me leva a conviver com ele, e necessariamente eu vou estar agora tendo que aparar as arestas com esta pessoa ou com isto que causa em mim algum tipo de sofrimento. Quantos de nós estamos dispostos a esse sacrifício? Diferente do perdão. E Kardec vem trazer um detalhamento desse sacrifício. Lembrando que Kardec nos diz, no capítulo 12, no item 3, em retribuir o mal com o bem. Ele diz assim: para os inimigos não devemos guardar ódio, nem rancor, nem vingança. Devemos perdoar-lhes, devemos não opor nenhum obstáculo à reconciliação, desejar-lhes o bem, fazer com que sejamos felizes com a felicidade deles, abster de tudo que possa prejudicá-los, enfim, isso seria retribuir o mal com o bem. Vejam o desafio de cada detalhe desse. Porque muitas vezes nós perdoamos. Muitas vezes nós falamos assim: tudo bem, eu lhe perdoo, eu estou aqui agora querendo fazer um laço de amizade com você, mas que esse laço de amizade seja assim: olha, você no seu canto e eu no meu, tá? Cada um para o seu lado, porque a gente não se entendeu bem da última vez e não quero viver de novo com você ou conviver contigo. Desse jeito, não dá. Não é isso que Kardec, e muito menos Jesus, propuseram. Então, que a gente vai perceber que o desafio principal nosso é dar esse passo de ir em direção ao outro por nossa própria conta, vencendo as barreiras de orgulho que temos. Muitas vezes, orgulho ferido. E aí, entramos com essa pergunta: qual o desafio de se retribuir o mal com o bem, então? Esse desafio está relacionado a nós mesmos. Agora mudamos a ótica. O entendimento que devemos ter com a ameaça, que falamos agora há pouco, que é diferente de fugir e de enfrentar a ameaça, esse entendimento depende de um outro entendimento mais profundo. Um entendimento conosco mesmo. Como que a gente pode enfrentar, através de um diálogo, alguém que nos prejudica, alguém que não nos fez bem, se nós não estamos dispostos a entender a nós mesmos naquilo que pode nos prejudicar, em nossa essência? Jesus não fala que tipo de inimigo que ele pediu para que a gente amasse. Ele fala: amai os vossos inimigos. E aí a gente percebe que poderíamos trazer uma pergunta para Jesus: Jesus, mestre amigo, quem são os meus inimigos? Quais são eles? Onde eles estão? Como que eles me atacam? E com certeza, os primeiros inimigos que Jesus poderia trazer para nós seriam os internos. Seriam aqueles que palpitam dentro de nosso ser, através de nossos diversos vícios, que cultivamos ao longo dos séculos e séculos, e que hoje muitas vezes vêm para fora e nos dominam por completo. Na questão 913 de O Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta aos espíritos: qual é o mais radical de todos os vícios? E os espíritos respondem claramente que o mais radical é o egoísmo. Vejam em todos os tipos de manifestações de viciações, que lá encontraremos no íntimo, como causa primária de todos os vícios, o egoísmo. E esse egoísmo que está dentro de nós é talvez, ou com certeza, melhor dizendo, o nosso maior inimigo. É ele que nos faz criar a nossa sobreposição em relação aos outros, transformando-nos em orgulhosos. E que não faz com que a gente permita entrar em contato com outras pessoas que nos prejudicaram, porque senão eu vou ter que ferir o meu orgulho. Eu? O fulano me prejudicou? Eu agora tenho que ir lá e fazer as pazes com ele? Ele que vem até a mim. Ele que me prejudicou. E aí a pessoa que nos prejudicou pode pensar da mesma forma. Eu não prejudiquei ele, não. Eu estou com a razão. Eu tenho a certeza de que eu estou fazendo o melhor, o certo, o adequado. E fica nesse embate de orgulhos e de egos. Enquanto nós não começarmos a vencer a nós mesmos, não conseguiremos vencer as barreiras de ir ao encontro do outro. Então, o primeiro passo, meus amigos, que Joana nos traz, é olhar para dentro de nós. E percebemos que atrás dessas fugas, dessas segregações, dessas dificuldades de relacionamentos que tanto estamos ainda cultivando em nossa sociedade, por trás disso tudo está o orgulho e o egoísmo latentes, presentes ali, trazendo uma mensagem de que nós não devemos baixar as nossas cabeças. Não devemos nos humilhar. Não devemos nos colocar em contato com aqueles que nos feriram. Mas, se nós nos dizemos cristãos, se estamos dentro do Espiritismo, e esse Espiritismo nos convida pela terceira revelação a olhar Jesus como guia e modelo, perguntemo-nos o que Jesus fez em relação aos inimigos que ele tinha. Porque eles estavam por toda parte. Eles estavam entre os apóstolos. Nós encontramos a personificação de Judas, que estava equivocado nas suas formas de ver o Cristo, a mensagem, o Messias. E por esse equívoco, trouxe uma dificuldade, um obstáculo para que a expansão da Boa Nova se fizesse adequadamente. E entregou o Cristo por equívoco, por erro. Ele era ali, como nos diz o Evangelho, considerado o adversário. Mas vejam que quando Jesus encontra com Judas, na última vez, a fala de Jesus é muito clara para Judas. Judas vem até ele com a soldadesca, com todos os ortodoxos judeus, os sacerdotes do Sinédrio, e vem identificar-lhe, no meio de todos os apóstolos, com um beijo. Judas o beija, e Jesus pergunta: amigo, a que viestes? Meus amigos, com uma pergunta dessa, não sei qual deve ter sido a reação de Judas, porque isso não está escrito, mas ele deve ter dado uma tremida nas bases. Porque quando Jesus chama ele de amigo, ele ainda ali está dando a oportunidade de Judas trazer de volta a si a consciência do erro. Quando Jesus então conversa com Pedro, mostrando a ele que eu o negaria 3 vezes antes do galo cantar, mostra para Pedro que ele ainda era falível e que poderia ainda se redimir depois, como foi feito. Pedro o nega 3 vezes, o galo canta, e quando ele cai em si, ele chora amargamente. Esses momentos, meus amigos, são momentos muito oportunos para percebermos que Jesus não estava vendo inimigos somente nos homens do Sinédrio. Não via inimigos nos romanos, tanto que ele cura o servo do centurião. Ele dá a Pilatos noções sobre o que seria verdade, apesar de não ter respondido à resposta de Pilatos. Ele mostra para os componentes do Sinédrio, os sacerdotes, a lição de que devemos perdoar a todos através da mulher adúltera, porque os sacerdotes enviaram aqueles homens para que a mulher adúltera pudesse ser julgada pelo Cristo. Todas essas lições
são para os obstáculos que apareciam à sua frente, para que ele pudesse remover pedras sobre pedras e deixar limpo o caminho para a reaproximação de pessoas, filhas de um mesmo Pai. Tanto que depois dessa mensagem de Jesus, ele complementa o que significaria amar os inimigos à vista de Deus, colocando que nós deveríamos amar os inimigos para sermos considerados filhos do Pai Altíssimo, que faz chover sobre os justos e os injustos, que faz com que o sol apareça para todos. Então Jesus fala direto em nossas almas. O entendimento com os inimigos deve ser colocado conscientemente. E, conscientemente, através de um sentimento muito mais profundo. A chave para isso, diz-nos Jesus, está na forma como vamos fazer a ida até os inimigos. Porque se nós não fizermos a ida, nós não temos a maneira correta de amar os inimigos. O primeiro passo é, tomando consciência, ir ao encontro de um inimigo. Como nos dizemos na última palestra, reconciliar com os adversários. Mas ir ao encontro desses adversários traz um sentimento muito profundo. E nós temos que avaliar esse sentimento não mais como um sentimento que vai trazer dúvidas. Ele vai trazer para nós uma série de explicações. Tanto que Emmanuel, no livro Justiça Divina, capítulo 48, com o título Doenças da Alma, diz assim: muitas vezes vamos encontrar aquelas pessoas amarguradas que colocam obstáculos no nosso caminho como verdadeiros doentes da alma. Mas eles não mostram claramente essas doenças, porque para eles, tanto para nós, é necessário continuarmos nas nossas máscaras. E aí vamos encontrar, num aspecto de tranquilidade de determinada pessoa, uma situação de desilusão. Vamos encontrar num sorriso franco e aberto, muitas vezes lágrimas ocultas. Vamos encontrar em calma e doçura a loucura permanente batendo na porta do coração daquela pessoa. E em momentos de festa e de extravio do poder, nós vamos encontrar uma certa delinquência a muitos companheiros. Quem de nós ainda não está nesses infortúnios de doentes da alma? E se nós começarmos a enxergar cada companheiro de jornada que por algum motivo nos traz um obstáculo, como sendo um verdadeiro doente da alma, tanto quanto nós, vamos começar a padecer de um sentimento ideal para o amor aos inimigos, chamado compaixão. É a compaixão que vai fazer com que a gente faça o primeiro movimento de ir ao encontro daquele que padece, daquele que sofre. Mas precisamos de entender essa ótica. Nós vamos ver alguém que nos prejudica, uma pessoa que está sofrendo. Quem participa de reuniões mediúnicas sabe bem do que a gente está falando. Quando o companheiro vem até nós por uma comunicação, como sendo um espírito inferior, um espírito que está vingativo, que está ali atacando o grupo, que está querendo acabar com todos os trabalhos, que está ameaçando, nós chamamos ele de irmão. E dizemos para este irmão: meu irmão, estamos aqui para te ajudar. E por que não fazemos isso com os encarnados? Por que não somos capazes de trazer a mesma resposta para os encarnados? Só porque tem um corpo? Não há diferenças. Então a compaixão que exercitamos toda semana nas reuniões mediúnicas deveria ser feita também para as reuniões com encarnados. Porque a diferença é só o corpo físico. Quando nos encontramos então em reuniões não mediúnicas com os encarnados, sejamos capazes de dizer: meu irmão, estamos aqui para nos ajudar. E a compaixão então vai fazer com que a gente
perceba que tanto o outro quanto nós temos necessidades de evolução. Estamos no caminho e precisamos de compreensão. É a compreensão que vai nos levar a uma pacificação dos ânimos. Ouvimos agora há pouco a mensagem: a paz do mundo começa em mim. E essa paz do mundo que começa em mim significa que eu preciso de me pacificar. Preciso de me compreender, de me dar bem comigo mesmo. Eu tenho que me olhar no espelho e perceber: Cassiano, você, meu amigo, tá com problemas, mas você também tem muitas virtudes. Vamos em frente, um dia após o outro. Tudo passa e as mensagens de incentivo vêm. Porque se a gente só pensar que nós estamos acabados, estamos aqui precisando agora de acabar com a nossa vida, que estamos desiludidos, que acontece só problema na minha vida, não vai sobrar nada. Mas Jesus nos olha de forma diferente. Ele não percebe em nós apenas os erros, que são momentâneos. Ele percebe em cada um de nós um filho de Deus, que é capaz. Tanto que ele falava a cada pessoa que curava e sofria algum tipo de lição: vá e não tornes a pecar. Dando-nos um empurrão, um incentivo para ir adiante. E aí aparece a compaixão. Mas o que é esse sentimento tão misterioso? Vamos perceber que existem várias formas de enxergá-la. E aqui queríamos contar uma história de um mestre budista chamado Asanga. Esse mestre viveu na Índia há muito tempo, viveu também naquelas regiões lá do Oriente, né? Do Alto Oriente, do Médio Oriente. E ele procurava, de alguma forma, entender melhor as lições que o grande mestre Buda tinha passado. E durante a sua adolescência e infância, ele ainda não entendia bem o que significava ter a excelsitude, o êxtase em relação ao que sentimos de amorosidade em relação aos outros. E queria entender isso mais a fundo. Tanto que ele se propôs, estabeleceu para si mesmo uma forma de viver em que ele pudesse encontrar esse êxtase aqui na Terra, vivendo. Para os budistas, isso era conhecido como Buda Maitreya, que seria nada mais nada menos do que o amor carinhoso, o amor amoroso. E ele resolveu então isolar-se, de uma certa forma, da sociedade, foi para uma caverna numa montanha e começou a meditar. Propôs fazer essa meditação profunda para que pudesse um dia encontrar o Buda Maitreya personificado à sua frente. Passou nessa caverna 3 anos, meditando, dia após o outro. E depois de 3 anos, cansado e já desiludido de encontrar o Buda Maitreya, resolveu sair da caverna e desceu a colina em direção novamente à aldeia em que ele morava. Mas quando ele descia, ele encontrou pelo caminho um homem que estava esfregando uma pequena toalha, um pano, bem sujo já, numa barra de ferro bem grossa. E ele olhou para o homem e achou aquilo estranho. E perguntou ao homem o que ele estava fazendo. Aí ele falou: olha, eu estou aqui porque eu não tenho nenhuma agulha para fazer a costura das minhas roupas. E eu quero transformar essa barra de ferro em uma agulha. E a Sangha ficou assustado com aquilo. Meu Deus, esse homem vai passar a vida aqui fazendo isso, esfregando uma toalha numa barra de ferro para transformar em uma agulha. E com isso ele percebeu que precisava de retornar àquilo que ele tinha proposto, porque estava envergonhado de passar apenas 3 anos e não conseguir encontrar o Buda Maitreya e precisar de voltar. Voltou. Ficou mais 3 anos. Depois desses 3 anos, desiludido, retornou para sua vila. No caminho encontrou outro homem. Agora este homem também estava com um pedaço de pano, só que ele estava esfregando uma montanha. E ele tinha uma velha cabana ao seu lado. E ele disse assim para o Asanga, que a Asanga perguntou, claro, né? Ele disse: olha, eu estou tentando remover esta montanha daqui porque ela está atrapalhando o sol bater sobre o teto da minha cabana. Com uma
um pequeno pedaço de pano. A Sanga novamente percebeu a lição e, envergonhado, voltou para a caverna e ficou lá mais 6 anos, sem nenhuma resposta. Desistiu de vez. Nem olhou para os lados, voltou para sua vila. E ao chegar na porta da vila, ele encontra então um cão. Sabe esses cães sarnentos, bem de rua mesmo, que a gente não tem mais solução para o cão? Então, esse cão estava desse jeito. E pior, as patas traseiras dele estavam começando a ser comidas por vermes. Então ele já estava numa situação quase que de morte. Mas só que ele achou estranho aquele cão, porque ele não estava agonizando, ele não estava caído no chão, ele estava de pé, com as 2 patas dianteiras normais e latindo para quem passasse por ele. Daquele jeito, quase morrendo, ainda assim estava latindo. E a Sanga achou aquilo estranho. Chegou perto do cão, começou a observá-lo e viu as patas com problema. Percebeu que o cão tinha muita vivência, muita vitalidade. E que poderia, de alguma forma, tentar ajudar aquele cão a viver, porque ele estava ali fazendo um trabalho interessante, latir para todo mundo, que era o latido vivo dele. E como ele favoreceu a vida, ele queria ajudar aquele cão. Então a Sanga resolveu começar a tirar os vermes com as mãos. Um a um ele tentava tirar os vermes das feridas abertas nas patas traseiras, mas ele percebia que quando ele fazia isso, ele esmagava os vermes. E aí ele falou: não, eu não posso esmagar os vermes, é vida também. Eu não posso fazer isso, eu preciso de fazer de outra forma. Mas de que jeito? Como é que eu vou tirar os vermes sem matar o cão sem matar os vermes? Então ele resolveu usar a sua própria língua para tirar os vermes. Que nojento! Sim, mas isso fez com que ele não maltratasse os vermes e também não maltratasse o cão. E naquele momento que ele começou a fazer aquilo, o cão de repente se transformou num foco de luz incandescente. E na sua frente ele se transformou no Buda Maitreya. Ali estava aquele Buda Maitreya que a Sanga esperou por cerca de 12 anos. E aí a Sanga perguntou para ele: meu amigo, eu estou aqui agora querendo saber por que esses 12 anos de espera. Olha só que ingratidão, né? Esses 12 anos de espera e você me aparece agora, por que isso? E aí ele respondeu assim para a Sanga: eu estive sempre a te mostrar, nos homens, o que você deveria fazer. Eu mostrei para você no homem que estava com a barra de ferro na agulha, fazendo uma agulha, na montanha que deveria ser desaparecida, mas você não entendeu. Porque a sua alma negativa ainda não permitia que você me visse naqueles homens. Então eu me transformei nesse cão. E este cão que você viu fez com que você então purificasse a sua alma. E aí está a lição, meus amigos. Porque ele retirou toda a escuridão da alma para ver aquele cão ferido e tomou-se de compaixão para com ele. De forma que ele começava então a tratar o cão. E aí o Buda Maitreya apareceu na forma do amor amoroso. E aí a Sanga ainda não acreditava. E o Buda Maitreya falou: então tá bom, me coloque nos seus ombros. Ande pela cidade e pergunte o que as pessoas estão vendo. E ele começou a fazer isso. Pegou o Buda Maitreya, colocou no ombro, levou até no comércio local e perguntou: o que você vê aqui? As pessoas falavam: nada. O que você está vendo? Nada. Até que ele chegou na outra extremidade da cidade e encontrou lá uma senhora já muito de idade, que tinha uma certa espiritualidade, e perguntou para ela: o que você está vendo aqui? Eu estou vendo um cão sarnento com chagas nas patas traseiras. Mas a senhora não viu o Buda Maitreya que ele, a Sanga, estava vendo. Porque ela não tinha a mesma compaixão que a Sanga teve. E ele compreendeu bem o que seria isto. Tanto que nós temos então um motivo principal para levar aos outros um entendimento. Tomarmos-nos de compaixão. Esse sentimento que movia Jesus o tempo todo. Se observarmos bem as linhas do Evangelho, nós vamos ver em vários momentos que Jesus era tomado de compaixão para com as pessoas que acudiam até ele. E ele parava e meditava muitas vezes sobre a pessoa e a partir dali chamava, curava, atendia com as lições.
Em um determinado momento, a compaixão é tão grande, que é o caso de Lázaro, que quando ele chega e olha as pessoas, as irmãs Marta e Maria chorando, todas as pessoas ao redor chorando junto, ele também chora. Tamanha a sua compaixão por aquelas pessoas que estavam ali feridas com a morte daquele ser querido, que também era querido por ele. As nossas compaixões precisam de ser hoje, então, desenvolvidas. E como fazer isso? E aí entramos com um método casual em 7 etapas para desenvolver a compaixão, nos diz Robert Thurman, num texto, numa mensagem que ele coloca expandindo o seu ciclo de compaixão. Quais seriam essas 7 etapas? Primeiro, meditar e visualizar todos os seres como um só. E aí nós incluímos os seres animados e inanimados, os amigos, os neutros e os inimigos. Todos nós somos um único, em essência, porque somos filhos desse mesmo Pai. Daí conseguiremos dar o segundo passo. Se somos filhos de uma mesma origem, somos conectados, interligados. Estamos aqui com a internet. Mas imaginem que essa internet agora seja não mais uma conexão de cabo, de transmissão de dados, mas sim de coração a coração. A cada um de nós aqui presente, nós temos um motivo para estarmos juntos aqui agora. O Espiritismo nos ensina que nada é por acaso. E Deus me deu a oportunidade de estar com vocês. E estou aqui neste momento de coração para estarmos conectados. Se começarmos a entender isto, conseguiremos dar o terceiro passo. Nós vamos perceber que a nossa conexão vai além da conexão de simpatia, de empatia ou de antipatia. Porque quem nos criou, como nos diz João em sua carta, é amor. E o amor mais sublime que podemos encontrar aqui na Terra, excetuando-se o de Jesus, que personificou o amor universal, é o amor de mãe. Queridas mães que nos ouvem, que amor maior poderia ser o de vocês, pelos filhos amados, que defendem diante de feras, que defendem diante de circunstâncias difíceis, que acusam, se for necessário, por amor ao filho. Este amor de mãe nós devemos desenvolver ao máximo dentro de nós, mesmo sendo pais ou nem sendo pais. Porque o amor de mãe é esse que carrega no colo quando necessário. Se nós chegarmos a esse terceiro nível, nós vamos partir para o amor carinhoso, onde quando as pessoas se amam, elas se encontram felizes por amar. E isso fica fácil para as pessoas que são nossas amigas. Isso fica fácil de fazer para os nossos amigos, ou melhor, nossos conhecidos, que a gente chama de neutros. São pessoas conhecidas, mas nós não temos afinidade e não temos inimizade. Mas e com os inimigos? Ah, com os inimigos. Significa então o máximo. Porque imaginemos o seguinte: se eu fizer o meu inimigo feliz, o que ele vai ter contra mim? Alguma coisa? Nada. Ele vai ter só que agradecer, vai dizer, ele fez uma coisa boa comigo. Mesmo que a contragosto ele vai dizer isso, mas vai dizer, eu não tenho nada contra ele porque ele me faz feliz. O que eu posso dizer dele? Então eu não posso dizer nada. Eu não posso fazer nada contra uma pessoa que me ajuda, que me quer bem. No mínimo vai se manter neutro nas ações. Então, se a gente levar esse amor amoroso, carinhoso, materno aos inimigos, pelo movimento de compaixão para com eles, o que eles vão fazer contra nós? A gente neutraliza qualquer ação inimiga. Vejam que este movimento é um movimento de pacificação. A paz do mundo começa em mim. E isso é uma forma de pacificar. Quando a gente chega a todos os níveis, amigos, neutros e inimigos, não haverá dúvida de que qualquer outra situação que apareça, eu vou conseguir absorver, tratando da mesma forma, pela compaixão universal. E aí nós entramos no que via nosso querido Francisco de Assis.
Ele chamava o sol de irmão, a lua de irmã, chamava os animais de irmãos, porque ele via em cada ser da criação o mesmo companheiro que nós vemos hoje em um ser humano. Ele identificava em tudo a obra divina. E isso é trazer para nós um sentimento de compaixão universal, em que vamos nos movimentar em direção aos outros, independente de sua natureza. Não seremos mais segregacionistas, não seremos mais sectários. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma ligação muito mais profunda. Se nós antes considerávamos essa ligação forte na amizade, quando nós enxergamos isso para toda a criação universal, nós vamos perceber que cada movimento que eu faço interfere no outro. E cada movimento que o outro faz interfere em mim. A conexão é muito mais profunda do que imaginávamos. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma responsabilidade universal, que é o último passo. Se eu faço num clima de harmonia, tudo que eu fizer vai levar para os outros harmonia. Se eu faço algo odioso, eu vou provocar algo no universo. Vejam que aí nós vamos entender perfeitamente o que Jesus nos diz, como seremos reconhecidos por sermos filhos do Deus Altíssimo, que faz chover sobre os justos e os injustos, bater o sol sobre os amigos e os inimigos. Essa fala de Jesus, então, meus amigos, é muito ampla. Faz com que a gente enxergue agora não mais nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade para nos aproximarmos dos outros. E para não deixarmos isso mal fechado. Joana de Ângeles nos diz assim nas suas últimas falas desse capítulo: recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo. E quem somos nós? Nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, devemos contribuir nessa criação, sendo responsáveis universais pelo que fazemos, pelo que pensamos, pelo que falamos. Assim, devemos agir impulsionados por esse amor que vai ser, em primeiro momento, transformado em compaixão. Como aquele homem que andava passando pela estrada que descia de Jerusalém para Jericó e encontrou um quase morto no chão. Haviam passado por ali o sacerdote e o levita, dois homens conhecedores da lei de Deus, mas que não foram capazes de, pela compaixão, serem movidos. Mas o samaritano, o herege, o inimigo dos judeus, aquele que era considerado o estrangeiro, passando por ali, desculpou-se de si mesmo, retirou todas as suas capas de orgulho e deixou-se mover pela compaixão pelo homem caído. Não perguntou àquele homem quem ele era. Não perguntou a ele o que motivo havia levado ele a ficar ali. Não ficou resmungando, murmurando que ele precisava de parar a sua jornada. Não disse para com o seu animal se ele aguentaria ou não o fardo que ia carregar. Muito menos pediu contas ao homem daquilo que ele havia gasto com azeite e óleo para limpar as feridas. Nem das 3 moedas que ele deu ao hospedeiro. Nada disso. Não pediu conta nenhuma. Simplesmente moveu-se de compaixão pelo homem caído. E nessa figura do samaritano que vem trazer para nós a parábola, nós devemos nos mover. Nós devemos nos modelar para que a partir dessa modelação sejamos mais humanos. Sejamos mais sinceros no trato com os outros, assim como gostaríamos que fôssemos tratados. Diz-nos aqui Emmanuel, no livro Marcas do Caminho, no seu capítulo 12, que Jesus, com a parábola do bom samaritano, inaugura um mundo novo no campo emotivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão. Não tenhamos dúvida de que a assistência deve ser feita com todos os nossos esforços, de toda a nossa alma e com todo o nosso coração, como fez o samaritano.
Ele usou de todos os recursos materiais. Usou de todos os seus esforços para carregar o homem até o cavalo, para levar ele até a hospedaria. Gastou o seu tempo com aquele homem, tratou dele. E, além disso, moveu-se de compaixão, simplesmente por querer fazer com que o homem ficasse bom. Todos esses recursos, materiais e imateriais, devemos usar em favor dos outros. E não cabe momento mais para perguntar, para duvidar, para ter incertezas. O momento que estamos vivendo é mais do que oportuno para provarmos que podemos fazer assim, que podemos nos mover pela compaixão. Seja numa oração, seja num tempo, seja num ouvido, seja numa doação material. Temos os recursos em nossas mãos para fazermos isso e muito mais. Basta-nos agir com compaixão. E assim, Jesus e os nossos inimigos íntimos devem ser agora casados dentro de nós para entendermos que somos capazes de sair melhores nessa história do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Muito obrigado.